Se você ficou de segunda época, a primeira coisa que você precisa fazer não é estudar mais, é parar. Porque repetir a mesma estratégia significa repetir o mesmo resultado. Se você reprova e continua estudando do mesmo jeito, você não está insistindo, você está só prolongando o problema. Hoje eu quero te mostrar o que fazer depois da reprovação, sem estresse, sem romantização, mas com estratégia. A primeira coisa que você precisa fazer é mudar a sua estratégia. Você precisa diagnosticar o que deu errado no seu estudo. Se foram as aulas que você viu e não entendeu muito bem o que o professor explicava, ou se aquele vídeo não se adaptou à sua metodologia de entender o conteúdo, se os livros também não funcionaram para você, se você lê os livros ou não lê os livros, é muito importante que você leia os livros, mesmo que você faça o curso. Se você ignorou toda a parte teórica e foi muito mais para os simulados, isso é um erro muito comum que eu vejo os alunos cometerem. Eles acabam vendo o vídeo do curso bem rapidinho, só dá o check lá no vídeo, assiste a aula às vezes mexendo no celular e logo eles começam a treinar os simulados. Um ponto muito importante que eu gosto de falar para os meus alunos é que o simulado não é o ponto final do estudo. Ele não é a única forma de você estudar. O simulado é um diagnóstico do que você construiu nos seus estudos. Então esse primeiro passo é muito importante. Entender onde foi o erro. Se foi o curso que você viu, se foi os livros que você leu ou não leu, se foi o vício nos simulados de ignorar todo o resto e só focar nos simulados. Ou também se você no seu curso não aprendeu a pensar como a prova quer que você pense, se você não conseguiu entender bem o que as perguntas te perguntavam, ou entender o raciocínio que a questão queria que você desenvolvesse. Entender como a prova pensa é muito importante, porque às vezes o aluno nem lê o enunciado, já vai para as respostas e quando vê, ele acaba meio que chutando sem entender o que está acontecendo na questão. Por isso que é muito importante ler a questão com calma, ler todas as opções, pensa na que faz mais sentido, lê de novo o enunciado e, claro, tenta fazer um curso que te ensina a pensar como você precisa pensar para a prova. Claro que a prova é um recorte da matéria, então a gente precisa ir moldando o nosso pensamento, a nossa linha de raciocínio para o que a prova quer que a gente pense. Para a gente fechar esse primeiro ponto, é importante entender que o estudo acontece de várias formas, e não só pelo curso, ou pelo livro, ou fazendo questão, ou fazendo resumo. O estudo acontece sempre de forma contínua e normalmente intercalando esses caras que eu falei. Estudar pelo livro é importante, ver vídeos é importante, fazer resumos é importante, fazer questão é muito importante. Eu gosto sempre de direcionar os meus alunos para fazer um estudo mais ativo. É uma metodologia que eu aprendi na faculdade, que é a gente deixar tudo sempre mais ativo. Se você assiste o vídeo só sentado na cadeira, olhando para a tela, normalmente, cara, sei lá, 10, 15 minutos de aula, se a aula não for muito dinâmica, você vai ficar com sono. E acaba pegando o celular para mexer em rede social, enfim, e aí sua atenção já foi embora. Se for uma aula de 1 hora, 2 horas, esquece, o cara não consegue assistir. Só o cara muito focado ali, mas normalmente cansa depois de um tempo também. Sempre quando você for assistir uma aula, cara, papel e caneta na mão. Se você tiver tablet e caneta, anota com a caneta. Mas evita só digitar no celular. Porque, cara, esse celular tem notificação. Quando você vê, se já entrou em alguma rede social, já tá fora do bloco de notas. E o fato da gente clicar na tela não é a mesma coisa pro cérebro do que você escrever a letra, escrever as palavras. Então, sempre quando você for assistir uma aula, papel e caneta do lado. Cara, começou a ficar chata a aula, pausa a aula, vai tomar um café, faz um resumo do que você entendeu até ali. Ouvindo a aula, você já vai escrevendo o que você está entendendo. Terminou a aula, mesmo que o professor ou, enfim, a aula não tenha exercícios no final, tenta fazer algum exercício daquela matéria, pega essa parte no livro, pausa a aula, vai ler um pouco o livro, mas sempre tenta diversificar. Se você fica sempre na mesma metodologia, normalmente a gente cansa. Se eu leio um livro por muito tempo, eu canso. Se eu vejo uma aula por muito tempo, eu canso. Vê um pouco da aula, faz um pouco do resumo, pausa no meio da aula, faz o resumo ali, vê um pouco do livro, faz um pouco de questão e sempre tenta, cara, tá ativo, pensando, se perguntando, pô, por que isso aqui o professor falou, eu não entendi, vou pesquisar depois, vou anotar aqui para pesquisar. Então sempre tenta tornar o seu estudo mais ativo e menos passivo lá, sentado na cadeira,
um braço fechado aqui, só assistindo o vídeo. O segundo ponto para a gente conversar é sobre você entender a forma que você aprende. Isso é uma coisa que normalmente a gente não aprende na escola, não sei por quê, mas a gente não aprende como a gente aprende. A gente só é jogado lá na sala e tem que aprender a matéria. E normalmente dá certo, mas a gente não aprende a aprender. Existem normalmente 3 formas de aprendizado, de fixação de aprendizado. A gente tem a forma mais auditiva, é uma pessoa que funciona muito bem com aulas, com podcasts principalmente, mas o vídeo ajuda por ter o áudio do professor falando. Tem gente que é mais visual, então entende mais com gráficos, esquemas, desenho, mapas mentais e aulas com mais slide, coisas mais dinâmicas. Então, para essa pessoa, faz mais sentido ver uma aula que tenha mais esses esquemas, é uma pessoa visual. E existe a pessoa que aprende mais de forma sinestésica, que é mais ativa. A pessoa ativa é a pessoa que gosta de fazer anotação, fazer resumo, ficar ali de alguma forma interagindo com a aula. Ou seja, uma aula mais interativa ajuda mais. Eu sempre tento dar as minhas aulas fazendo um pouco de cada coisa. Sempre tento colocar os slides. Óbvio que na aula você vai ter que falar, então o auditivo já pega ali meio de tabela, mas o visual é legal que você organize as aulas com slides e também gerar de alguma forma na aula essa participação sinestésica, que é o aluno participando, anotando, fala, cara, vamos fazer um resumo disso, ó, de dever de casa ou alguma coisa assim. Você vai me fazer um resumo disso, vai escrever, vai pesquisar sobre esse assunto, porque aí a pessoa fica mais ativa ali na aula. Se o seu curso não tiver isso, não tem problema, mas você tem que se comprometer com você mesmo a buscar um pouco mais disso nos seus estudos. Então, mesmo que a aula seja ali, cara, mais chatinho, fica fazendo as anotações, fica fazendo flashcard, resumo do que você está ouvindo na aula. Eu gosto de fazer aula primeiro, fazendo as anotações mais genéricas e num segundo momento eu faço o resumo daquela aula, também me baseando no livro. Normalmente nas aulas, e eu falo isso como professor, não dá tempo da gente falar e de lembrar de todos os assuntos daquela matéria que a gente está comentando. Faz sentido a gente tanto ter o slide ali para ajudar e no livro, principalmente, você vai ter toda a abordagem que você precisa das matérias que normalmente caem na prova, né? Então, em resumo desse segundo ponto, aprenda como você aprende e usa isso a seu favor. Terceiro ponto é a gente juntar um pouco disso que eu comentei até então e a gente montar um ciclo inteligente de estudos. Um ciclo inteligente pode ser assim, a gente começa com uma aula para ser apresentado para aquele assunto. No segundo momento, a gente vai para o livro. Lembra do que eu falei? Aula, ó, sempre com papel e caneta do lado para você anotar tanto que você ouviu, tanto que você entendeu, tanto as suas dúvidas para você perguntar depois. Sempre papel e caneta. No segundo momento, o livro. Você pode ler no livro e, num segundo momento também, fazer os resumos do que você viu naquela aula. Terminou a aula, cara, pega o livro, vai ler aquele capítulo, não precisa surtar e ler o livro todo. Pega só o que você viu na aula e lê ali no livro e faz um resumo, tanto das suas anotações quanto do livro. No terceiro momento, simulados, cara, fazer questão daquilo que você viu para você aplicar um pouco e entender se o seu raciocínio está certo daquilo que você entendeu na aula. Cuidado novamente para não viciar em fazer simulado e ignorar todo o resto. A gente primeiro é apresentado o assunto, constrói a base, faz os resumos para testar a nossa base e faz as questões para a gente testar se todo esse fluxo funcionou. E tenta ao máximo voltar esse ciclo. Não vê só uma aula e dá o check e pronto, próxima aula. Tenta assim, essa semana eu vou fazer uma matéria por dia, aí na semana que vem eu vou, de forma mais rápida, mas eu vou revisar o assunto da semana passada e ver o assunto da nova matéria. Então, se você organizar um ciclo de 2 horas, você pode na primeira hora dar uma revisada naquilo que você viu na semana passada ou na primeira meia hora e 1h30 você tem para continuar a matéria. Isso é interessante porque você constrói o aprendizado de forma contínua e escalada. Isso significa que você não vai esquecer das coisas de longo prazo. O problema quando a gente vê uma aula e passa para a próxima é que você esquece. Depois de um tempo você esquece. A ANAC não colocou as matérias lá porque ela só quer sacanear a gente, fazer a gente gravar coisa inútil. Ela colocou essas matérias lá porque elas são importantes para a sua prática. Mesmo que você não vá usar todos aqueles conceitos na prática, e a gente não usa boa parte deles, eles são importantes para, primeiro, você aprender a pensar como um piloto, entender conceitos que envolvem o seu avião e coisas importantes na sua tomada de decisão e coisas que vão fazer a sua base para você crescer na carreira. É muito importante que você estude as matérias para a banca da ANAC, não focando só na banca. E agora a gente já está entrando no meu quarto ponto, que é para a gente conversar sobre a mentalidade. A gente precisa estudar com um objetivo.
Se a gente estuda sem objetivo, você tem que gostar muito da matéria que você está vendo e estudar por prazer, mas normalmente não é o que acontece. O que eu estou querendo dizer é, a gente precisa traçar um objetivo claro na nossa cabeça para que a gente consiga estudar com motivação. E vão ter momentos que a gente vai desmotivar um pouco, mas é importante que esse objetivo seja forte bastante para a gente voltar a essa motivação. Tenha um objetivo claro na sua cabeça. Eu, particularmente, não gosto que os meus alunos só fixem na ideia de passar na prova. Não vou ser hipócrita e falar que não é o objetivo de todo mundo. Todo mundo tem que passar na prova. É o primeiro passo da aviação. Mas o nosso objetivo tem que ser maior que isso. O objetivo tem que ser aprender aquela matéria para ter uma base boa para chegar nos voos ali na prática, já entendendo boa parte do que vai acontecer, tanto com a aeronave, tanto os fatores que envolvem o seu voo, nas tomadas de decisão. Claro que na prática a gente aprende muita coisa também, mas se você tem uma boa base formada desde o início, você consegue ter um desenvolvimento muito melhor. Eu já vi muita gente que voava bem e por lapsos de teoria não conseguiam passar no briefing, que é o que a gente faz antes do voo. Então o cara voava bem, mas não conseguia ir para o voo porque não sabia coisas básicas que ele deveria saber e reprovava. A gente não reprova só porque faz alguma cagada no voo. A gente pode reprovar antes de voar, por causa dessa ausência de uma base sólida que você constrói no início da sua formação. Foi exatamente por causa desses pontos que a gente conversou hoje que eu montei o meu método. É um método simples, mas é um método direcionado e eu consegui estruturar uma plataforma que aborda tudo isso que a gente conversou. Lá eu tenho aulas que são mais curtas para a pessoa não enjoar. Eu tenho ciclos de estudo. Se você estuda uma aula hoje, na semana que vem você vai voltar para revisar aquele assunto. Os exercícios que você faz hoje, você vai fazer daqui a uma semana, daqui 2 semanas, porque assim a gente constrói esse aprendizado escalado. Lá também tem algumas ferramentas de IA. A IA faz mapa mental para você, faz resumo, faz questão e, claro, também tem mais de 600 questões de modelo ANAC. Essas não são da IA, essas foram eu que fiz e comentei cada uma delas. Então, se você erra a questão, logo abaixo tem um comentário explicando como que a gente tem que pensar, como que a ANAC quer que você pense naquela questão. E uma coisa que eu vejo que os sites de simulados não têm é que eu organizo as questões de acordo com os assuntos que você aprendeu. Se hoje você começa a aprender altimetria, se você vai num site de simulado, ele te joga toda a matéria de meteorologia. E isso é ruim para o aluno, porque às vezes ele vai pegar a questão de metartaf, que é uma coisa que você aprende lá na frente. Lá na plataforma, não. Lá na plataforma, se você viu aula de altimetria, você vai fazer questões de altimetria hoje. É uma plataforma que eu tenho muito orgulho do resultado, porque eu consegui resolver exatamente esses pontos que a gente conversou hoje. Tem até um módulo extra que a gente conversa sobre a mentalidade, que eu falei um pouquinho aqui também. Se você ficou interessado e se você quer formar uma boa base do seu aprendizado contínuo na aviação, te convido a conhecer o método PNA. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você conhecer mais sobre. Tem mais algum ponto que você acha interessante nessa discussão? Vamos continuar essa discussão que está bem interessante aqui nos comentários. Se você ficou de segunda época, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e eu espero que você aplique os passos que a gente conversou e passe logo na banca da ANAC. No mais, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. A gente continua a discussão aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado do vídeo e até um próximo vídeo.